Certo, isso é insano. Na verdade, não estou brincando. Quando vi a notícia começando a viralizar de que houve tiros perto do Trump, eu disse: não é possível. Meu instinto foi simplesmente pensar: não é possível. Notícia falsa. Não vou retweetar isso, não vou compartilhar isso, porque achei que era uma dessas coisas, era uma armadilha. Eles queriam que os conservadores começassem a compartilhar e dramatizar, dizendo que era mais uma tentativa de assassinato, oferecer para eles dizerem algo como: ah, não, foi só um tiroteio perto do Trump. E eu continuei atualizando a página e algumas pessoas diziam: sim, o Trump estava perto do tiroteio, mas ele não estava envolvido. Eu só pensei: não é possível. Eu também não vou compartilhar isso. Também, no fundo da minha mente, pensei: não é possível que a gente acabou de fazer esse episódio na sexta-feira em que eu sinalizei ao público que o Trump estava em perigo. Na verdade, o episódio se chamava A Campanha de Trump está em perigo. E eu falei sobre a última tentativa de assassinato ter acontecido há 62 dias, o que eles convenientemente apagaram da memória. O que me fez perceber, de repente, que essas pessoas vão tentar matá-lo de novo. Eles não vão permitir que Donald Trump seja presidente. Não tem como. É muito óbvio o que essas pessoas querem. Essas pessoas querem guerra. E Donald Trump não é o homem para isso. Então eu disse que simplesmente não podia ser isso. Eu fiz esse episódio na sexta-feira e, avançando para o domingo, alguém realmente tentou novamente tirar a vida desse homem. E então eu pensei que não era plausível que eles fossem tão ousados que, novamente, em plena luz do dia, tentariam atirar em Donald Trump. Mas adivinhem, pessoal, eu estava errado. Foi exatamente isso que aconteceu, desta vez em um campo de golfe. Vou contar todos os detalhes para vocês, além de dizer qual é a minha suspeita, que vocês não vão ouvir na grande mídia porque eles são todos tão cheios de si. Ah, não podemos nos envolver em teorias da conspiração, a menos que seja sobre o Irã. Vamos deixar isso claro, mas se for sobre o Irã, o que inacreditavelmente os neoconservadores já estão fazendo, isso me deixa irritada. É sobre isso que vamos falar no Candace. Certo? Então vamos começar pelos detalhes aqui. Caso você não saiba, o presidente Trump é dono de um clube de golfe em West Palm Beach, na Flórida, e ele estava jogando golfe lá hoje. Ele tinha planejado jogar golfe com seu amigo, um bilionário, que arrecadou uma fortuna para ele, chamado Steve Witkoff, por volta do quinto buraco. Então, segundo a história, 4 tiros foram disparados. O que sabemos até agora é que esses tiros foram, na verdade, disparados pela equipe do serviço secreto de Trump, que avistou um homem armado em uma clareira, viram um homem realmente mirando com uma luneta em Donald Trump. Eles se jogaram sobre Trump para garantir a segurança da área. E eu vou passar agora para o Sean Hannity, que, por sorte, não estava lá porque ele deveria ter jogado golfe com Donald Trump. Ele recusou o convite, e então ele ouviu essa atualização. Parece que ele conversou tanto com Donald Trump quanto com Steve Witkoff, que o acompanhava. Ouça o que Sean Hannity disse sobre isso. Enfim, resumindo, o presidente Trump estava no quinto buraco. Eles estavam prestes a ir para o green para colocar... E do jeito que Steve Witkoff... Agora, só para dar um pouco de contexto. Artel, por acaso fui tomar café da manhã com Steve Witkoff e outro amigo meu hoje de manhã e fui convidado para jogar golfe. Eles, por acaso, são realmente bons jogadores de golfe. Eu não sou. Eu não tenho muito tempo para jogar golfe, então não fui. Eu disse, obrigado, mas não vou sair para o campo de golfe para ser massacrado lá fora. Mas para encurtar a história, eles estavam brincando. Eles estavam no quinto buraco. E a maneira como Steve descreveu isso, a maneira como o presidente descreveu, ambos tinham exatamente a mesma história, que era que eles ouviram pop, 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 pop. E Steve entrou em muitos detalhes e especificidades sobre o que aconteceu logo depois, em segundos, do serviço secreto ter atacado o presidente e o coberto. Você tinha atiradores de elite com tripés. Eles sabiam a direção de onde os tiros tinham sido disparados e tinham os olhos no local de onde os tiros vieram. E para encurtar a história, eles estavam. Eu confirmei tanto com o presidente quanto com o Sr. Witkoff que a arma foi encontrada. Eles o identificaram como um AK-47. E graças à cobertura de vídeo por drone do serviço secreto, eles conseguiram identificar o indivíduo envolvido neste tiroteio entrando em um carro após largar o AK-47. Ok, então vamos sair daqui.
Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente quando você ouve essa história? Porque eu simplesmente pensei, como eles sabiam que Trump estava jogando golfe? Certo, o Trump não divulgou isso publicamente. Isso não fazia parte da sua agenda que foi anunciada ao público. Então isso significa que esse indivíduo tinha informações privilegiadas. Na verdade, Trump tinha acabado de voar da costa oeste porque estava participando de eventos em Utah e de repente ele está jogando golfe, tem planos de jogar com Steve Witkoff e, possivelmente, com outros amigos que recusaram, como Sean Hannity. E essa pessoa não só sabia que Donald Trump estava jogando golfe, mas também sabia que ele estaria chegando ao quinto buraco. Porque, de acordo com a AP News, e eu nunca estive nesse clube de golfe em particular, eu não jogo golfe. Mas, aparentemente, esse é realmente um ponto vulnerável em termos de segurança. Então, essa pessoa tinha conhecimento privilegiado, certo, de que Trump estaria jogando golfe naquela manhã, naquele horário específico em que Donald Trump estaria jogando golfe. Ou eles sabiam que ele estaria chegando ao quinto buraco e eles estavam familiarizados com o fato, familiarizados com o layout e sabiam imediatamente que o quinto buraco era um ponto vulnerável. Isso me indica que esse indivíduo ele estava em contato com alguém de dentro. Essa é a conspiração. Você não tem permissão de dizer, eu não me importo, não acredito em conspirações, ok? Sou católico. Eu acredito na providência, ok? Essa pessoa sabia que Donald Trump seria um alvo fácil e esperava que ninguém o visse na clareira enquanto ele começava a se preparar para atirar no presidente Trump. E assim aconteceu depois disso. Sim, foi confirmado que o AK-47, alega-se que o AK-47 é definitivamente um rifle semiautomático de alguma descrição, além de uma câmera GoPro que foi recuperada. Aparentemente, o atirador também tinha uma mochila e ele havia disposto essas coisas. E eu posso realmente mostrar para vocês esta foto da mochila dele e então vocês podem ver outra bolsa. Ele colocou isso na cerca e assim que o serviço secreto o avistou, e como eu disse, parece que foi o serviço secreto que disparou os 4 tiros. Ele então largou o rifle semiautomático, pulou em um Nissan que o aguardava. Certo, então esse cara tinha um plano de fuga. Ele também tinha uma GoPro. Isso me indica que ele iria registrar de alguma forma a morte de Trump. Por que ele estaria fazendo isso? Para quem ele iria enviar isso? De quem eram as instruções que ele estava seguindo quando fez isso? Então, ele estava pronto para fugir em um Nissan, ok? Eles conseguiram, assim como você ouviu Sean quando descreveu, prender o suspeito rapidamente, o que é uma coisa boa. O xerife do condado de Martin, William Snyder, disse às emissoras de notícias que o suspeito foi detido sem a arma de fogo, obviamente porque ele a deixou de lado. E eles, obviamente, sabiam que tinham o cara certo, porque quando o prenderam, ele não demonstrou nenhuma emoção. Então isso é completamente insano. Você é parado, eles estão com armas apontadas para você e esse cara não demonstrou absolutamente nenhuma emoção. Ouça só. Não havia ninguém por perto, era apenas o motorista sozinho no veículo. Esse motorista agora está sob custódia, nas mãos do FBI. O quê? Como foi o comportamento quando aproximaram o carro? O comportamento do suspeito eu descreveria como relativamente calmo, sem expressão. Ele não demonstrava muitas emoções. Nunca perguntou do que se tratava? Obviamente, agentes da lei com fuzis, luzes azuis, muita coisa acontecendo, e ele nunca questionou nada. Ele ou ela estava armado no momento? Ele não estava armado quando o tiramos do carro. Não fizemos uma busca, e suspeito que estão conseguindo um mandado agora. O FBI vai ficar com esse carro. Vamos transportá-lo para eles de volta ao condado de Palm, para o escritório deles. Então, o que também é interessante é o quão sortudos eles foram, e de fato, essa é uma história do que a mídia normalmente tenta rotular como uma Karen. Eu meio que abracei isso. Alguém que viu algo estranho e imediatamente anotou a placa do carro do cara, viu ele saindo das árvores, achou que ele parecia suspeito e conseguiu passar essa informação adiante. Literalmente foi um espectador que conseguiu desvendar isso muito rapidamente. Vou passar agora para um trecho. A xerife Rick Bradshaw veio a público e fez uma coletiva de imprensa, descrevendo exatamente como eles conseguiram prender o suspeito tão rapidamente. Ouça só. Às 13h30 dessa tarde, recebemos uma ligação informando sobre disparos de arma de fogo que foi feita pelo serviço secreto porque estamos em contato constante com eles o tempo todo. Fomos notificados disso e tínhamos unidades aqui que imediatamente isolaram a área. Felizmente, conseguimos localizar uma testemunha que veio até nós e disse:
Ei, eu vi o cara saindo correndo dos arbustos, ele entrou em um Nissan preto e eu tirei uma foto do veículo e da placa, o que foi ótimo. Então, com essa informação, nosso centro de crimes, em tempo real, repassou para os leitores de placas e conseguimos identificar esse veículo na I-95 enquanto ele seguia para o condado de Martin. Entramos em contato com o escritório do xerife do condado de Martin, os alertamos, e eles localizaram o veículo, fizeram a abordagem e detiveram o indivíduo. Depois disso, levamos a vítima, a testemunha que presenciou o incidente, levamos ela até lá e ela identificou como sendo a pessoa que viu saindo dos arbustos e entrando no carro. Agora, nos arbustos onde esse cara estava, havia um rifle estilo AK-47 com uma mira, 2 mochilas que estavam penduradas na cerca e que tinham azulejos de cerâmica dentro e uma GoPro com a qual ele pretendia tirar fotos. É inacreditável. E, novamente, mérito, obviamente, para a força policial por conseguir prender o suspeito tão rapidamente. Mas isso não teria acontecido sem essa pessoa anônima que imediatamente entrou em ação e decidiu anotar a placa do carro dessa pessoa. Agora, quem é essa pessoa? De quem estamos falando? Bem, não deixe o Neocê te contar, porque antes mesmo de termos um nome, e vou falar sobre isso em 1 segundo, eles já estavam tentando colocar o Irã na história. Eu só quero deixar isso muito claro. Eu odeio os neocons. Eu os odeio. Eu os odeio tanto que ódio nem parece ser a palavra certa para descrever o que sinto por essas pessoas. Parece que não é profundo o suficiente. Tudo o que eles se importam é nos empurrar para uma guerra. E, aliás, esse é o quadro maior aqui. Isso é sobre nos envolver em uma guerra global que já foi planejada. É por isso que não importa o que aconteça. Eles apenas dizem que é o Irã. É o Irã, porque há planos para o Irã. E tudo o que eles precisam fazer é que algo aconteça que coloque o povo americano do lado deles, que faça o povo americano dizer, sim, hahaha, vamos entrar em guerra com o Irã. Então, antes que alguém fosse nomeado, eles já estavam especulando sobre a probabilidade de que fosse o Irã. Antes de começarmos, deixe-me contar um pouco sobre o suspeito. Certo, então o nome do suspeito é Ryan Wesley Ruth. Esta foto estava flutuando no X hoje mais cedo. As pessoas diziam que parecia ser um homem de 6 anos e diziam, não sabemos se é a foto certa. Realmente confere. Você simplesmente não consegue perceber que ele realmente tem um cavanhaque branco e grisalho. Ryan Wesley Ruth. O que sabemos sobre ele até agora, e obviamente essas informações estão surgindo agora. Ele tem 58 anos e é do Havaí. Com licença. Ele é a pessoa que as autoridades agora estão identificando como o indivíduo que apontou aquele rifle com mira para o ex-presidente Donald Trump. Agora, o LinkedIn dele, obviamente todo mundo está vasculhando a internet e, felizmente, como eu disse, conseguiram detê-lo e identificá-lo tão rapidamente. E eu acho que o mérito vai para o fato de que isso aconteceu na Flórida, que é um estado de DeSantis, então não vamos ter esses joguinhos liberais de tentar esconder todas as informações e demorar para ser transparente, o que permite que as pessoas acessem a internet instantaneamente e descubram tudo o que pudermos, porque temos o direito de saber de tudo. Não precisamos esperar por agências como o FBI e a CIA, em quem não confiamos, para nos contar as informações. Queremos poder pesquisar isso por conta própria, o que saiu até agora. E, aliás, pessoal, levem tudo isso com um certo ceticismo. Obviamente, estamos no meio dessa investigação agora. Mas, conforme o LinkedIn parece mostrar, esse homem frequentou a North Carolina Agricultural and Technical State University, mas se mudou para o Havaí por volta de 2018. Também está mostrando que ele é dono de uma empresa chamada Camp Box Honolulu, que é uma empresa de construção de galpões com pouquíssimas avaliações positivas, e ele não posta em sua conta do X há cerca de 1 ano. Estamos analisando uma conta que realmente parece ser dele. Ele frequentemente critica políticos, incluindo Trump, o atual presidente Joe Biden e também celebridades como Bruno Mars. Muitas das respostas dele não parecem fazer sentido algum. Ele chegou até a direcionar alguns insultos ao dono do X, Elon Musk, em que pareceu cogitar comprar um foguete do bilionário. De forma um tanto sem sentido, ele escreveu, abre aspas, eu gostaria de comprar um foguete de você. Quero carregá-lo com uma ogiva para o bunker da mansão de Putin no Mar Negro para acabar com ele. Você pode me passar um preço, por favor? Pode ser velho e usado sem retorno, escreveu ele. Ele também visitou Kiev e afirmou que estaria disposto a lutar na linha de frente se fosse permitido. Agora, muitas das suas postagens públicas parecem estar voltadas para a disputa de fronteira entre Ucrânia e Rússia, e ele é muito pró-Ucrânia.
Isso parece tê-lo deixado um pouco perturbado com base em suas postagens. Aqui está outra postagem que ele escreveu no X. Estou disposto a voar para Cracóvia e ir até a fronteira da Ucrânia para me voluntariar, lutar e morrer. Vou conseguir atravessar a fronteira para lutar sem visto? Todo cidadão ao redor do mundo deveria estar correndo para a Ucrânia para lutar. Posso ser o exemplo? Nós precisamos vencer. Ok, isso é um distúrbio mental, certo? E isso não é um distúrbio mental que simplesmente aconteceu com ele enquanto caminhava pela rua. Essa é uma perturbação mental que lhe foi proporcionada pela grande mídia, pelos belicistas, pela classe neoconservadora, pela obsessão que eles tinham em tentar prender os americanos. A ideia de que nossa liberdade depende de alguma forma desse conflito regional entre a Ucrânia e a Rússia, ok? Então ele é mordido. Ele chega a acreditar que de alguma forma deve se oferecer para sacrificar sua própria vida, ok? Para ir lá fora e defender as fronteiras da Ucrânia. Novamente, isso é um distúrbio mental. Isso foi criado pela grande mídia em conluio com os neocons, a classe belicista. E isso é algo significativo. Eu não quero ignorar a quase obsessão dele com a Ucrânia. Aliás, isso pode ser uma pista sobre o motivo de ele não estar satisfeito com Trump. Como eu falei literalmente sobre no nosso episódio de sexta-feira, Trump não está interessado na guerra na Ucrânia. E isso é um problema para a classe guerreira. Isso é um problema para o complexo industrial militar, porque eles têm planos de invadir a Rússia, certo? Acorde. Isto não é uma conspiração. Eles estão obcecados em entrar em guerra com dois países, Rússia e Irã, ok? Rússia e Irã. Eles continuam tentando fazer com que nossa mente acredite que por algum motivo temos que lutar nesses territórios estrangeiros. E eles estão tendo dificuldades dessa vez, ok? Seu jogo habitual de nos condicionar psicologicamente a acreditar que estamos lutando para espalhar a democracia. Não está funcionando. Não está funcionando. Na verdade, esta manhã eu tuitei: Ucrânia, sim, Zelensky é um bolchevique. Ele está massacrando cristãos em massa e agora está enviando padres e abades para a linha de frente. Então você pode. Eu não me importo nem um pouco com a Ucrânia. Quero deixar isso muito claro e sinto muito desgosto por essa classe neoconservadora que continua empurrando isso para o público, fazendo-os acreditar que, de alguma forma, estamos ligados a essa nação estrangeira. Isso não tem nada a ver com a América. Sempre houve uma lavanderia para o complexo industrial militar. É isso que a Ucrânia é. Agora, não estou dizendo isso, aliás, porque quero insultar o povo ucraniano, ok? Eles, obviamente, estão tendo que viver tudo isso, e essa é a realidade deles. Eles têm um ditador bolchevique que está arrastando seus filhos para morrerem com crucifixos no pescoço, colocando-os em veículos enquanto eles gritam contra a própria vontade que não querem morrer. Eu não sei para quem eles estão abrindo espaço, mas posso dizer que a guerra está no cardápio e Trump não é um participante disposto nisso. Ele mostrou isso no debate quando foi questionado sobre a Ucrânia. Gente, se vocês puderem, se for fácil. Estou falando com minha equipe agora para pegar aquele trecho em que ele foi perguntado sobre a Ucrânia e meio que desviou da pergunta. Ele fez isso durante o debate com a Kamala Harris. Se conseguirmos esse clipe, vamos colocá-lo aqui. E isso começou a virar tendência. Trump parece inseguro sobre a guerra na Ucrânia. Sabe, Trump não parece achar que deveríamos estar lá, ok? Foi isso que me deu a pista. Foi isso que eu percebi quando meu palpite e minha suspeita na sexta-feira foram: tem algo errado aqui. Ok, algo não está certo. Acredito que a campanha de Trump foi infiltrada. Vou explicar isso para vocês, minha teoria sobre isso em detalhes. Mas primeiro eu quero mostrar o que Trump disse. Vou comentar algumas dessas reações nas redes sociais. Primeiro, vamos ver o que Trump disse pelo Truth Social. Ele escreveu o seguinte: houve disparos de arma de fogo nas minhas proximidades. Mas antes que rumores comecem a sair do controle, queria que vocês ouvissem isso primeiro. Estou seguro e bem. Nada vai me atrasar. Eu nunca vou me render. Ótimo. Estou muito feliz que ele se sinta assim. Ele disse: eu sempre te amarei e por me apoiar. Unidade e paz. Faça a América grande novamente. Que Deus te abençoe. Ele enviou isso como um alerta. Ele também postou isso em suas redes sociais. E é bom saber que ele está de bom humor, tendo sobrevivido a uma segunda tentativa de assassinato. Esta é a segunda tentativa de assassinato contra a vida dele. Ok? Como eu disse, eu não me importo. Alguém da grande mídia se importaria? Bem, vamos esperar pelos detalhes. Não. Ok, todos vocês estão conspirando para encobrir essas tentativas de assassinato, para nos fazer acreditar que são atiradores solitários que perderam a cabeça e não que essas pessoas estão recebendo instruções.
Vocês estão pedindo para confiarmos justamente nas agências que já estiveram envolvidas no assassinato de presidentes no passado. Estou falando clara e claramente sobre JFK, ok? Obviamente ele foi assassinado pelo Estado. Obviamente. Vou apenas colocar isso aqui porque todos nós sabemos disso. É tão estúpido que as pessoas dançam em volta disso e chamam isso de teoria da conspiração, sabendo que foi a primeira vez que essa teoria da conspiração entrou no léxico americano. Ah, sim, a CIA inventou esse termo depois que JFK foi assassinado e eles queriam que as pessoas parassem de fazer perguntas. E eles colocaram jornalistas na folha de pagamento. E essa operação foi chamada de Operação Mockingbird para convencer o público. Nada para ver aqui, apenas o seu velho presidente sendo baleado em plena luz do dia em Dallas. Essa é a realidade sobre a qual as pessoas precisam acordar, a realidade do que estamos enfrentando, porque é um mal real. É um mal real e está mirando no Trump. E eu não acho que ele perceba isso. Eu realmente não acredito nisso. Ele percebe isso. Acho que ele pensa que as pessoas ao seu redor são seus amigos. Não tenho certeza se na cabeça do Trump agora ele está pensando: ei, como essa pessoa sabia que eu estava jogando golfe? Todos deveriam ser questionados. Não estou dizendo que todos são culpados, mas estou dizendo que todos deveriam ser questionados porque, vai saber, talvez alguém tenha conseguido acesso não à agenda do Trump, mas à agenda do Steve Witkoff. Talvez seja alguém com quem Steve Witkoff é amigo e que ele nem sabe que passou essa informação que acabou compartilhando com outra pessoa. Todos precisam ser transparentes. Cada pessoa precisa ser investigada porque, como eu disse, ninguém do público tinha essa informação. Ok, então, um círculo pequeno de pessoas saberia que Trump estava jogando golfe naquela manhã. Duvido muito que essa pessoa simplesmente fique sentada do lado de fora daquele clube de golfe. Trump geralmente está em Mar-a-Lago. Ele normalmente não está nesse clube de golfe em West Palm. Ok, essa pessoa não está simplesmente sentada lá fora pensando: talvez o Trump vá jogar golfe hoje e eu vou ficar aqui com o meu AK-47 nesse quinto buraco. Talvez ele simplesmente apareça. Não, isso não é realista. Na verdade, eu gostaria de ver quando foi a última vez que o Trump jogou golfe nesse local. Esse é um cara que viaja pelos Estados Unidos sem parar. Ele está em campanha. Essa pessoa sabia novamente que estaria aqui agora. Kamala Harris emitiu a declaração. Ela disse: fui informada sobre relatos de tiros disparados perto do ex-presidente Trump e sua propriedade na Flórida, e estou feliz que ele esteja seguro. A violência não tem lugar na América. Sim, tudo bem. Tanto esforço foi investido nisso. Fui informado sobre os relatos que ela quis dizer de que ele sobreviveu. Que bom que você aprovou. A violência não tem lugar na América. Quer dizer, você consegue sentir o quão forçada é essa afirmação. Como se não houvesse choque. Você pode dizer que não há nada ali que indique que ela está sendo autêntica. Fui informado. Não me importa se você respirou. Por que você não diz algo com um pouco de paixão para mostrar que você realmente não concorda com a violência? Não essa declaração copiada e passada que todo mundo faz e que não tem substância nem significado. O que é que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer? Devo dizer que a violência não tem lugar na América. Ok, a violência não tem lugar na América. Estou bem? É assim que parece. Joe Biden. Grilos. Não sei se ele está dormindo. Não sei se ele está morto. Ainda não vimos nada. Estamos atualizando e verificando se nosso atual presidente, Joe Biden, tem algo a dizer. E, mais uma vez, ele provavelmente não veio, então vamos estacionar deixando isso de lado. Quero mostrar esse tweet para vocês porque eu simplesmente não conseguia acreditar. É como se essas pessoas estivessem em uma cadeia de mensagens. Os neocons, a classe belicista, é inacreditável. Olhe para este tweet do jornalista Ish Hari. Ele diz que isso foi antes de termos o nome do atirador, então posso te dizer isso. Então é como se eles já estivessem colocando a narrativa em circulação. Só quero abordar algo de imediato, já que, compreensivelmente, está sendo mencionado sobre o incidente do AK-47 no campo de golfe do Trump. Lembrando que ainda não sabemos quem está por trás desse incidente. No entanto, sabemos que a República Islâmica do Irã busca vingança contra o ex-presidente Trump e já contratou e tentou contratar agentes para assassiná-lo, ou pelo menos causar caos e desestabilizá-lo. Embora a República Islâmica do Irã e suas agências de inteligência possam ser sofisticadas em certos aspectos, a ideia de que eles operam em um mundo de precisão e perfeição ao estilo James Bond é falsa. Eles rotineiramente fracassam em tentativas de assassinato e atrapalham outros esforços para minar seus inimigos. Isso não torna a ameaça menos séria.
mas ouvi de pessoas, na última hora, que isso não poderia estar relacionado à República Islâmica do Irã, porque era apenas um sujeito aleatório com uma arma que fugiu quando o serviço secreto o confrontou. A República Islâmica, como muitos regimes autoritários, prefere contratar bandidos e criminosos para fazer o seu trabalho sujo. Ela não vai enviar um atirador de elite altamente treinado de seu próprio exército para assassinar alguém. Por exemplo, eles já tentaram contratar traficantes de drogas no passado. Eles também já contrataram membros de gangues criminosas do leste europeu. Mazia Alinad, a defensora dos direitos das mulheres iranianas e jornalista, teve um homem encontrado do lado de fora de sua casa, em seu carro, com um AK-47, e ele foi preso após agir de forma suspeita. Esse homem estava atuando como agente do Irã? Definitivamente não é um trabalho ao estilo James Bond aqui. Resumindo, parem de atribuir competência a essas operações só porque envolvem atores estatais. Incrível. Aqui está o que eu quero dizer. É impressionante. Eles nos chamam de teóricos da conspiração, certo? Eles realmente acreditam que vão conseguir condicionar o público a apoiar a guerra que já planejaram contra o Irã? É nisso que eu acredito. Eles simplesmente... A cada incidente, eles vão vir até nós com algo tão absurdamente ridículo e estúpido, não é? Sim, eu sei que é West Palm Beach e sei que as fotos estão circulando. Parece que esse cara talvez não seja um agente de uma república islâmica, mas poderia ser. Só quero que você saiba que ele não é a única pessoa. Eu publiquei isso imediatamente, para que o público americano acreditasse que isso era obra do Irã. E você sabe, de muitas maneiras eu previ isso. Não pensei que fariam isso tão rápido porque entendo que não temos opção aqui. Ok? Essas pessoas, a qualquer custo, querem a guerra e os meios que estão dispostos a adotar para alcançar seus objetivos incluem, infelizmente, assassinar o presidente Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos. Isso está na agenda deles. Assassinar o presidente Donald Trump porque ele é inconveniente. Ele está no caminho deles. J.D. Vance tweetou isso. Quero destacar isso, obviamente, porque ele está concorrendo com Trump. Ele escreveu: "Estou feliz que o presidente Trump está seguro. Falei com ele antes da notícia se tornar pública e ele estava surpreendentemente de bom humor. Ainda há muito que não sabemos, mas vou abraçar meus filhos com mais força esta noite e fazer uma oração de gratidão." Ok, pessoal, eu realmente quero ter uma discussão honesta sobre quem são aqueles que querem Trump morto, que querem a morte de Trump, porque todos nós sabemos quem são. E eu fico simplesmente irritada vendo as pessoas teorizarem e dizerem coisas estúpidas quando eu já disse a vocês, como fiz na sexta-feira, exatamente quem são aqueles que querem Trump morto. Então vamos falar sobre isso logo após esta breve mensagem de um dos nossos patrocinadores. Tenho dito a vocês que estes são tempos difíceis. Tenho dito que é importante que todos estejam orando por Donald Trump. Espero que o próprio Donald Trump esteja orando. E para aqueles que não sabem por onde começar, venho falando para vocês sobre o Hallow. Bem, o Hallow tem um novo desafio de oração chamado Como Rezar. Rezar pode ser desafiador. Muitas pessoas se perguntam, por onde começar? O que dizer? Lembro que, ao aprender sobre o catolicismo, ficava impressionado com a quantidade de práticas de oração. Mas não precisa ser assustador. O novo desafio de oração do Hallow te conduzirá por sessões diárias curtas nas próximas 2 semanas, com um time de estrelas de líderes espirituais e convidados, oferecendo tudo para criar uma vida de oração rica. Eles te ensinarão como rezar através das escrituras, como fazer oração imaginativa, como incorporar orações seculares e muito mais. Você receberá um novo guia todos os dias, e alguns incluem Padre Mike Schmitz, Jonathan Roumie, Jesus and the Chosen, Mark Wahlberg e muitos outros. A única forma de superarmos esses tempos loucos é priorizando o mais importante, nos aproximarmos de Deus. E a oração é a melhor forma de fazer isso. Então baixe o aplicativo Hallow para 3 meses grátis em hallow.com/Candace. Novamente, é hallow.com/Candace. Certo, pessoal? Estamos recebendo atualizações minuto a minuto aqui. E acontece que Ryan Wesley Root foi entrevistado pela Newsweek Romênia e temos um trecho dele sendo entrevistado. Então vamos ouvir Ryan Wesley Root com suas próprias palavras lá em 2022. Me diga, por favor, quem exatamente você é e por que está aqui agora. Tenho 56 anos, sou dos Estados Unidos, originalmente da Carolina do Norte. Agora moro no Havaí. Então viajei de avião do Havaí até aqui. Quanto à pergunta sobre por que estou aqui, para mim, sabe, muitos outros conflitos são uma zona cinzenta, mas este conflito é definitivamente preto no branco.
Isto é sobre o bem contra o mal. Isto é como um conto de fadas. Sabe, qualquer filme que já tenhamos assistido, isto é definitivamente o mal contra o bem. Quero dizer, estamos enfrentando uma situação aqui em que, sabe, os ucranianos e o resto do mundo são cuidadosos, gentis, generosos, altruístas e cuidam uns dos outros. E é simplesmente uma questão de, sabe, precisamos defender isso. A coisa mais importante do mundo é mostrar aos seres humanos que somos gentis, que nos importamos e que cuidamos uns dos outros, e que o mundo está unido para que alimentemos uns aos outros e garantamos que, sabe, todos avancemos como uma unidade coletiva. Então, sabe, sentimos a dor do fracasso de um país e de seus conflitos e celebramos os sucessos de outros países que estão fazendo o bem e todos trabalhamos juntos. E, por algum motivo, a Rússia não entende esse conceito de que somos todos uma unidade e que precisamos nos dar bem, trabalhar juntos e ser seres humanos normais. Estamos em 2022, precisamos trabalhar juntos. Parece absurdo que tenhamos um líder em um país que não entende o conceito de ser altruísta, generoso, gentil e de possuir os valores morais básicos que são exigidos dos seres humanos hoje em dia. Isso me deixa perplexo. Então, para deixar claro, ele está conversando com a Newsweek porque estava recrutando voluntários para a Legião Internacional, destacando os valores envolvidos em apoiar a Ucrânia contra alguém radicalizado. Agora, se você faz parte do Deep State e está prestando atenção nesse tipo de coisa, pessoas que acreditam nisso, certo, se comprometendo tanto a ponto de estarem dispostas a atravessar metade do mundo para dedicar suas vidas a recrutar pessoas para essa guerra. Essa é a pessoa perfeita. A pessoa perfeita para você tentar radicalizar ainda mais porque já é um radical. Ele já é um radical, certo? Já é insano o que ele está fazendo. O que ele está dizendo é completamente insano. E ele foi radicalizado pela narrativa da grande mídia, certo? A mesma narrativa da grande mídia que fez um monte de americanos que nem sabem apontar onde fica o Wisconsin no mapa, de repente se comprometerem a colocar uma bandeira da Ucrânia na bio, uma bandeira da Ucrânia cujas cores eles jamais teriam conhecido se não tivessem sido radicalizados pela grande mídia. Eles não saberiam se os ícones da Apple não completassem automaticamente para mostrar qual era a cor e qual era a bandeira. Especificamente os mesmos americanos que ainda mantêm essa bandeira em suas bios e não conseguem apontar a Ucrânia em um mapa, certo? É assim que eventos de psicose coletiva são criados pela grande mídia. Eles fizeram isso. Eles tentaram isso anos atrás e muitas pessoas caíram nessa. Eu não fui uma dessas pessoas. Eu acredito que Zelensky é mau. Acredito que ele é um homem mau, homossexual, que não passa de um ator fazendo o jogo de atores estatais malignos que acham que devemos ser ingênuos o suficiente para simplesmente aceitar que Putin é o mal. Portanto, vamos pular direto para a Primeira Guerra Mundial. Não vou cair nessa. Podem me chamar de fantoche do Putin. Eu não me importo, ok? Eu não vou entrar na Terceira Guerra Mundial por causa da propaganda ocidental. Então, novamente, temos essa pista. Ele foi radicalizado pela Ucrânia. Quem é que quer Trump morto? Por que eles querem Trump morto? Falamos sobre isso na sexta-feira. Vamos falar sobre isso de novo. Ok, vamos voltar e relembrar aquele momento do debate em que Trump foi questionado sobre a Ucrânia. Ouça só. Você quer que a Ucrânia vença essa guerra? Eu quero que a guerra acabe. Quero salvar vidas que estão sendo perdidas inutilmente, pessoas sendo mortas aos milhões. São milhões. É muito pior do que os números que vocês estão recebendo, que são números falsos. Olha, nós estamos comprometidos com 250 bilhões de dólares ou mais, porque eles não cobram da Europa, que é muito mais beneficiada em resolver isso do que nós. Eles estão comprometidos com 150 bilhões de dólares a menos, porque Biden e vocês não têm coragem de cobrar da Europa como eu fiz com a OTAN. Eles pagaram bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares quando eu disse, ou vocês pagam ou não, vamos mais protegê-los. Então talvez esse seja um dos motivos. Eles não gostam tanto de mim quanto gostam de pessoas fracas. Mas se você olhar o que está acontecendo, nós estamos comprometidos com 250 dólares, 275 bilhões de dólares. Eles estão entre 100 e 150. Eles deveriam ser obrigados a igualar. Dito isso, eu quero resolver a guerra. Eu conheço muito bem o Zelensky e conheço muito bem o Putin. Tenho um bom relacionamento.
E eles respeitam o seu presidente. Ok, eles me respeitam. Eles não respeitam o Biden. Como você respeitaria ele? Por quê? Por qual motivo? Ele não fez nenhuma ligação em 2 anos para o Putin. Não falou com ninguém. Eles nem sequer tentam resolver. Essa é uma guerra que está implorando para ser resolvida. Eu vou resolver isso antes mesmo de me tornar presidente. Se eu vencer, quando eu for presidente eleito, o que vou fazer é, vou falar com um, vou falar com o outro, vou reuni-los. Essa guerra nunca teria acontecido. E, na verdade, quando vi o Putin depois que saí, infelizmente saí porque nosso país foi para o inferno. Mas depois que saí, quando vi ele reunindo soldados, ele fez isso depois que eu saí, eu disse, ele deve estar negociando. Deve ser um bom e forte ponto de negociação. Bem, não era, porque Biden não fazia ideia de como falar com ele. Ele não fazia ideia de como impedir isso. E agora você tem milhões de pessoas mortas e só está piorando. E isso pode levar à Terceira Guerra Mundial. Não se engane, David. Estamos brincando com a Terceira Guerra Mundial e temos um presidente que nem sabemos se ele é... Onde está o nosso presidente? Nós nem sabemos se ele é presidente. E só para esclarecer, o expulsaram de uma campanha como um cachorro. Nós nem sabemos se ele é o nosso presidente. Mas temos um presidente, senhor presidente, que não sabe nem que está vivo. Seu tempo acabou. Só para esclarecer a pergunta, você acredita que é do melhor interesse dos EUA que a Ucrânia vença essa guerra? Sim ou não? Eu acho que é do melhor interesse dos EUA terminar essa guerra e simplesmente resolver isso, certo? Negociar um acordo. Porque precisamos parar de destruir todas essas vidas humanas. Querer? Resposta errada, presidente Trump. Isso, meu amigo, é como você acaba levando um tiro, não porque não estava dizendo a verdade. Sim, estamos brincando com a Terceira Guerra Mundial, mas eles não estão brincando. Eles decidiram que querem ir para a Terceira Guerra Mundial. Isso está planejado. E quando você chega lá e diz, não, nós não vamos fazer isso, eu vou parar com isso e vou negociar um fim para isso, você está atrapalhando a cabala mais maligna de pessoas cujos planos você acidentalmente interrompeu em 2016. Como eu disse no episódio de sexta-feira, o candidato deles, dos neocons, da classe belicista e do complexo industrial militar, era Hillary Clinton, ok? Nunca o movimento Trump, eles embarcaram falsos conservadores fingindo que eram realmente conservadores, mas moralmente tinham que apoiar Hillary Clinton. Não, foi porque naquela época, muito tempo atrás, eles decidiram que queriam entrar em guerra com o Irã e a Ucrânia. Quero dizer, e a Rússia, ok? Rússia, Rússia, Rússia. Eles continuaram jogando isso em Trump o tempo todo porque a Rússia já estava na agenda deles, assim como o Irã. Hillary Clinton deveria ser presidente pelos próximos 4 anos e Hillary Clinton nunca viu uma guerra da qual não gostasse, ok? Ela é uma assassina para todos os efeitos por causa de todos os massacres, guerras e mortes que você pode atribuir diretamente ao seu tempo como secretária de Estado, ok? Pense em Gaddafi, imagine ela rindo histericamente, ok? Essas pessoas amam a guerra. Há uma sede de sangue entre a classe de elite. Suas famílias são enriquecidas pela guerra. Você tem outra camada de pessoas que simplesmente ama o dinheiro que ganha com a guerra. A guerra é um meio para eles. Pessoas que não conseguem criar nada, que apenas roubam e saqueiam para reiniciar. Essas pessoas querem um reset global? Que maneira melhor de fazer isso do que depois de uma guerra mundial? O que acontece depois de uma guerra mundial? Você redesenha fronteiras. Você decide que este país agora é 10 vezes maior, aquele é 10 vezes menor. Você destrói a economia deles, coloca-os em um sistema de dívidas. Você diz que eles vão jogar com você onde o dólar manda. Você faz isso quando as coisas não estão indo do seu jeito. Você não consegue fazer as coisas do jeito certo, então faz do jeito errado. Tudo o que você precisa é ter armas maiores. Você tem que estar disposto a ir para a guerra. Você tem que estar disposto a ser imoral. Você tem que estar disposto a ser satânico. Você tem que estar disposto e ter desejo por crianças e por ver mulheres e crianças inocentes morrendo. E para deixar bem claro, essas pessoas têm. Ok, então essa foi a resposta errada. Isso sinalizou para eles que Trump não está interessado na Terceira Guerra Mundial. Portanto, ele precisa ser eliminado. E eles sabiam disso. Eles sabiam disso, certo? Eles não vão esperar mais 4 anos pela Terceira Guerra Mundial, certo? Eles já começaram. O primeiro passo, como Trump está deixando claro, foi esse pequeno vai e vem entre Ucrânia e Rússia. O motivo disso foi porque a OTAN queria se expandir para o território dele. Eles fingem que ele só quer, dominar o mundo. Não seja idiota. A Rússia tem um PIB menor que o da Califórnia.
A OTAN está avançando sobre o território dele. A OTAN está cutucando o urso porque a OTAN, ei, somos nós. O Ocidente quer guerra com a Rússia. Essa é a realidade. Não me importo. Pode me chamar de fantoche do Putin, você já fez isso. Porque eu enxergo as coisas com clareza. Eu vejo o que realmente está acontecendo e vejo exatamente por que querem tirar o Trump. Agora, de quem estou falando? Bem, eu não acho que seja o Trump. Trump percebeu que são as pessoas ao redor dele que querem essa guerra. Ele não entende isso. Ele acha que pode conter isso dizendo, bem, estou bem com esse conflito. Estou bem com esse conflito. Ele não entende que eles querem alguém como Nikki Haley, ok? Nikki Haley está animada com a guerra, ok? Esta mulher estava cheirando traços da Ucrânia e de Israel no café da manhã enquanto corria. Aquela mulher falou mais sobre Ucrânia e Israel no palco, e ela falou sobre a América. É disso que eles precisam. Eles precisam de um candidato que vá dizer, não importa o que aconteça, faça o que for preciso, pegue quanto dinheiro quiser, escravize a economia americana para sempre. Vamos para a guerra. E ela deveria ser a candidata deles, mas Donald Trump esqueceu de morrer há 64 dias quando estava no palco e um atirador solitário atirou nele. Ele esqueceu de morrer. Ele virou a cabeça. Esse não era o plano deles. Ele deveria estar morto. Nós temos isso. Temos aquele vídeo do Trump sendo baleado em Kyiv. Veja o que aconteceu. Donald Trump deveria morrer. Era para você vê-lo sangrar até a morte, ok? E então, o que aconteceria era que eles contariam uma história perfeita sobre o motivo daquela pessoa, já que todas as câmeras estavam apontadas para ela. Câmeras que nem sequer estavam lá, câmeras que normalmente nem transmitem. Os comícios de Donald Trump estavam todos sendo transmitidos naquele dia, milagrosamente. Então as pessoas deveriam vê-lo morrer e depois sentir fúria. E então, o que iria acontecer? Eles iam nos dizer que o Irã fez isso. Talvez eles fossem dizer que a Rússia fez isso. Talvez. Mas eu acho que eles nos disseram depois. Bem, ouvimos que o Irã queria fazer isso. E não se esqueça, ele matou Soleimani. Então faz sentido que eles tenham vindo até aqui para Pensilvânia, para Butler, Pensilvânia, e colocado esse garoto aleatório em um telhado que já participou de um comercial da BlackRock e cujos pais estão envolvidos na comunidade de psicólogos. Mas me desculpe, apenas aceite a narrativa de que isso foi feito pelo Irã. Você não acredita em mim? E que os americanos deveriam concordar com isso. Sim, acabei de ver o presidente Trump morrer. Eu apoio a guerra. E eis que Nikki Haley havia anunciado. Nikki Haley, que havia acabado de sair da corrida e ceder para Trump, anunciou que iria discursar na Convenção Nacional Republicana. Logo antes disso, ela anunciou que iria discursar na Convenção Nacional Republicana. E o que iria acontecer? Trump havia sido baleado. Foi baleado e morreu. Seria uma convenção aberta. Seria uma convenção aberta, o que significa que eles poderiam escolher. E, claro, faria todo sentido que escolhessem o candidato que estava logo atrás de Trump. E esse candidato era Nikki Haley. Então, novamente, ele deveria estar morto. Nikki Haley, então, teria sido forçada a ser a indicada. Nikki Haley, que estava cheirando linhas de Ucrânia e Israel e guerra, teria sido a candidata republicana. E então eles teriam tido uma corrida perfeita. Eles teriam Biden, que estava morto, que faz tudo o que mandam porque ele não é o presidente dos Estados Unidos e nunca foi o presidente dos Estados Unidos. E é uma marionete, obviamente é um show de fantoches. E então eles teriam Nikki Haley, que tem sede de guerra. Teria sido a escolha deles se fosse preciso lançar uma moeda. Eles não teriam Karerid de qualquer maneira. Talvez eles tivessem feito a mesma coisa e tivessem, você sabe, Biden semeado Kamala. Provavelmente não, porque eles esperariam que todos estivessem presentes, porque não se esqueça, muitos democratas estavam se animando com Nikki Haley. Eles esperariam que Nikki Haley o vencesse. E Nikki Haley era a candidata deles. Nikki Haley era a candidata de guerra da Lockheed Martin. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E então eles permitiram que esse show continuasse. Eles estão fazendo neonazistas se infiltrarem na campanha de Donald Trump. Ele está se afastando cada vez mais de suas perspectivas isolacionistas. Se eu tivesse uma campanha perfeita para Trump agora, ele estaria cercado de caipiras, ok? É mais ou menos em quem confio para estar perto dele. Ele estaria cercado por caipiras que não se importam com nada além da América em primeiro lugar. Ele iria radicalmente primeiro para a América. Ok? Ele não aceitava dinheiro de ninguém.
Diga adeus à classe doadora, porque a classe doadora é a classe guerreira. Essas pessoas são ricas, a maioria delas, porque de alguma forma elas estão ganhando dinheiro com essas guerras. E Trump acha que as pessoas são suas amigas. Ele realmente acredita que essas pessoas são suas amigas. Ele não vê isso como uma infiltração. Ele é tão cego para tentativas de assassinato e não percebe que o inimigo está dentro, o inimigo está ao seu redor. Alguém forneceu aquela informação sobre ele jogando golfe. Quem foi esse alguém? O que vocês acham? Quem foi? Vocês confiam no que está acontecendo agora na campanha do Trump? Quem está dando esse conselho para ele falar sobre ser a favor da escolha e fertilização in vitro e o que está acontecendo agora? Porque me parece uma infiltração neon intencional tentando arruinar a campanha dele. E parece que, por qualquer meio necessário, eles vão arruinar a campanha dele. Eu não confio em ninguém ao redor dele. Eu não confio em ninguém ao redor dele neste momento. E eu não consigo acreditar que ele não tenha o instinto de perceber que algo está errado quando você sobrevive a 2 tentativas de assassinato. Trazendo uma atualização para vocês aqui da CNN, Caitlin Collins disse que autoridades de inteligência do ZEW recentemente informaram a campanha de Trump sobre novas indicações de que o Irã estava planejando intensificar ataques contra o ex-presidente. Inacreditável, pessoal. Eles realmente estão levando isso adiante. Ei, você sobreviveu de novo? Ok, então o cara obviamente estava muito envolvido com a Ucrânia, mas deixa eu te explicar por que você precisa perceber que foi o Irã. Isso é incrível. Isso é tão óbvio. É tão óbvio antes mesmo de termos um atirador. Os neoconservadores estão tuitando sobre o Irã. Agora temos uma atualização e estamos dizendo que estamos sabendo que as autoridades de inteligência dos XXXA estão tentando, da mesma forma, dizer a Trump que foi o Irã. Quem é que quer guerra com o Irã? Porque essa é a pessoa que está tentando, na minha opinião, assassinar o presidente Trump. Nas 2 vezes, o Estado quer guerra com o Irã. Quando o Estado quer ir para a guerra, ele fará isso por qualquer meio necessário. É só perguntar ao JFK que recebeu um plano da CIA para encenar um ataque terrorista falso em solo americano. Eles iam matar americanos em um ataque e depois iam culpar Cuba para que o povo americano dissesse: isso aí, vamos à guerra com Cuba. Como um evento da CIA desclassificado chamado Operação Northwoods. É assim que presidentes morrem, certo? Eles morrem quando a guerra está na pauta. As pessoas precisam acordar para isso. Antes de tudo, Donald Trump precisa acordar para isso. Ele não deveria confiar em ninguém. E é bom que ele não seja ingênuo o suficiente para acreditar que foi o Irã que, de alguma forma, mandou alguém para West Palm Beach em um domingo só para tentar atirar nele. Quero dizer, isso é absolutamente sem sentido. É absolutamente sem sentido. Estou furioso. Eu simplesmente estou. É inacreditável o quão óbvio isso está neste momento. É inacreditável o quão óbvio isso está neste momento. Deixem-me dizer uma coisa para vocês antes de lermos seus comentários. É melhor vocês acordarem para a verdadeira história da América, certo? É melhor começarem a investigar todas as tentativas de assassinato e descobrir o que todas elas têm em comum. Todos os assassinatos. Desculpe, não tentativas. Assassinatos bem-sucedidos de presidentes do ZEW no passado, certo? Porque foram 4. Abraham Lincoln foi assassinado. E o que você acha que sabe sobre esse assassinato provavelmente está errado. Além disso, quando um padre me sentou e disse: você não sabe nada sobre o seu país. Você não sabe nada sobre os maçons que estavam em guerra pelo seu país. Foi nessa época que eu realmente acordei para o que está acontecendo e o que sempre aconteceu neste país. Sempre houve alguém neste país nos bastidores e eles estão dispostos a matar por poder. Eles estão dispostos a matar pela guerra. Houve 4 presidentes do ZEW em exercício que foram mortos. Abraham Lincoln, supostamente por John Wilkes Booth. Há muita coisa nessa história que você deveria investigar. James Garfield, morto por uma pessoa cujo pai acreditava que ele estava possuído por Satanás, que estava envolvido em algumas coisas religiosas estranhas. Morto por Charles Gott. E claro, houve William McKinley quando trouxemos um monte desses comunistas radicais sob o disfarce de pogroms e eles começaram a radicalizar as pessoas nas ruas, transformando americanos em comunistas. Sabe, deveríamos realmente apoiar McCarthy porque ele foi um herói. Você mentiu sobre isso em seus livros.
A América foi infiltrada por comunistas que foram assassinados pelo czar, ficaram entusiasmados com o assassinato bem-sucedido do czar, vieram para cá e começaram a inspirar pessoas aqui a começar a matar pessoas pelo poder. E Leon Czolgosz foi a pessoa que atirou e matou William McKinley, que foi inspirado por comunistas na cidade de Nova York. E então, é claro, o último presidente que foi baleado e morto foi John F. Kennedy. E ainda querem que acreditemos que foi o Lee Harvey Oswald. Eu não engulo essa. Nunca acreditei nisso. Antes mesmo que ele pudesse dizer que não fez isso, ele foi baleado por um cara que tinha passado pelo MKUltra na prisão. Se você não sabe, se nada disso soa familiar para você, então talvez seja a hora de você examinar e reconhecer que não sabe nada sobre a verdadeira história. O que você sabe é o que foi intencionalmente ensinado a você, quase como um conto de fadas nas suas salas de aula. E quando cheguei a essa conclusão e a esse reconhecimento, foi chocante, foi impactante, mas pela primeira vez fez sentido que esta é uma verdadeira batalha entre o bem e o mal. Esta é uma verdadeira batalha, como a Bíblia nos diz, sobre principados das trevas. É isso que estamos enfrentando. E se isso não fizer Donald Trump acordar para esse fato, se ele não reconhecer isso e começar a mudar as coisas, eu não sei se ele vai conseguir. Eu realmente não sei se ele vai conseguir porque ele está cercado pelo mal. Essa é a minha opinião. Vocês querem comentar, mas antes de entrarmos nos comentários de vocês e em alguns dos superchats, eu só quero agradecer aos nossos patrocinadores. Certo, pessoal, interrompendo para lembrar vocês sobre a American Financing. Todos nós sabemos que a economia Biden-Harris tem sido um grande peso para o americano médio. Os salários estão estagnados, as despesas aumentaram e está muito difícil conseguir pagar todas as contas sem recorrer ao cartão de crédito. Se você é proprietário de um imóvel e está frustrado com esse ciclo, preciso que você faça hoje uma ligação de 10 minutos, sem compromisso, para meus amigos da American Financing. As taxas de juros estão caindo e agora estão abaixo de 5%. Se você está carregando um saldo no cartão de crédito mês com taxas na casa dos 20%, a American Financing pode mostrar como colocar seu patrimônio para trabalhar e sair das dívidas. Os consultores de hipoteca, que recebem salário, estão economizando para seus clientes $800 por mês. E se você começar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela da hipoteca. Então ligue para American Financing hoje no 800-795-1210, novamente, 800-795-1210, ou você pode visitar americanfinancing.net Owens, isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Certo, pessoal? Só trazendo aqui uma breve atualização sobre o atirador. Outra informação que está chegando é que Ruth foi condenado em 2002 por posse de uma arma de destruição em massa. Isso de acordo com os registros online do Departamento de Correção de Adultos da Carolina do Norte. Os registros não fornecem detalhes sobre o caso. Uma arma de destruição em massa? Você está me dizendo que esse cara conseguiu um passaporte e foi autorizado a ir para o exterior, para outro país? Quero dizer, eu estou tendo dificuldade para conseguir entrar. Estou tendo dificuldade para viajar por causa do meu discurso para a Austrália, certo? Porque eu não sou a favor da guerra, eu acho. Eu não sou a favor de palestinos mortos. E você está me dizendo que esse cara, condenado por arma de destruição em massa, não teve nenhum problema para viajar para o exterior. Cara, por que isso está me dando uma vibe de caos? Caos sendo o livro que eu venho dizendo que é leitura obrigatória se você assiste a este podcast? Porque realmente vai ajudar a catalisar seu entendimento de quão maligno é o nosso Estado. Só para mostrar o quanto eles estão determinados a ir para a guerra, perceber que tudo o que te contaram sobre os assassinatos de Charles Manson era mentira, que ele era um cara na prisão, e isso parece com esse cara que estava na prisão e depois foi transformado em um agente federal. E para qual finalidade? Bem, quando comecei a juntar as peças, fica bem óbvio que eles queriam acabar com o movimento hippie, porque o LBJ, depois de terem matado o JFK, queria guerra. E um monte de gente em Los Angeles falando sobre amor livre e sem guerra não ia resolver. Então, eles precisavam de um evento chocante, perturbador, uma espécie de psicose coletiva, como a ideia de que uma comunidade hippie se transformou em assassinos sádicos e matou uma atriz de Hollywood. Leia esse livro. Caos. Acorde e entenda contra o que estamos lutando, porque isso me parece estranho. Então, ele estava na prisão, e é lá que muita gente é transformada. Agentes federais na prisão, eles vão fazer um acordo, vão te dar redução de pena e então você será solto com privilégios notáveis, como aconteceu com Charles Manson, para servir aos interesses federais.
Isso, novamente, é outra pista que vale a pena investigar, porque não consigo imaginar que alguém com uma arma de destruição em massa simplesmente seja condenado por isso. E depois pode ir para onde quiser virar porta-voz da guerra na Ucrânia enquanto está sentado na Romênia. Não passa no teste. Não faz o menor sentido para mim. Respondendo a alguns dos seus comentários aqui, Lucky Mint, obrigado pela dica aqui. Lucky Mint escreve uma cobertura incrível. Os direitos da 11ª hora. Deus o abençoe. Ave Mariabian escreve, você é a única pessoa famosa e popular em quem confio 1000% do meu coração. Deus o abençoe. Continue assim. The Original K escreve, Trump é uma ameaça porque ele traz o orgulho nacional americano, que é uma ameaça ao poder sionista. Eles dependem dos americanos estarem divididos. O orgulho nacional une as pessoas. Kimberly Hall escreve, eu li Caos. Foi o primeiro livro que li inteiro como adulta. Livro incrível. Sim, eu incentivo todos vocês a lerem. Além disso, se você está assistindo isso, este é o nosso novo canal no Rumble. Só quero ter certeza de que este é o canal certo. Então, não se esqueça de se inscrever. Estamos transmitindo o programa todos os dias aqui e, para vocês que dizem que confiam em mim, muito obrigado. Espero ter conquistado a confiança de vocês, porque fui banido do YouTube simplesmente porque não vou segurar a minha língua. Estamos lutando contra o verdadeiro mal. Estamos lutando contra o verdadeiro mal? Eu não ligo. YouTube. Certo, você me desmonetizou. Guarde seu dinheiro. Você acha que eu preferiria ir para a Terceira Guerra Mundial a ganhar dinheiro? Eu preferiria ganhar dinheiro no YouTube para ir para a Terceira Guerra Mundial? Esses neoconservadores estão dizendo ir para a guerra. Eu não estaria traindo o povo americano. Eu estaria traindo meus filhos. Ok, esse é um futuro sombrio. Essas pessoas estão dispostas a se vender completamente só para ganhar dinheiro. Isso não faz sentido para mim. Como eu disse, eu pertenço ao povo. Agradeço a vocês por acessarem o locals.com para me apoiar, para aqueles que se inscreveram para nos presentear mensalmente. É assim que mantemos o programa livre de preocupações com o YouTube. Eu não quero ser propriedade de uma corporação. Ok, eu sabia que estava ali por tempo limitado. Fico feliz que eles tenham arrancado o curativo de uma vez, porque eu não iria fazer isso. Eu não vou mentir. Eu simplesmente não vou mentir para ganhar a vida. E eles podem tirar tudo de mim, mas não podem tirar nada se minha família estiver intacta e se as pessoas acreditarem em mim, confiarem em mim e se adaptarem a qualquer plataforma que nos permitam estar. E hoje essa plataforma é o Rumble. Se vocês quiserem apoiar o programa e puderem, podem ir ao Locals e nos apoiar por lá. Vocês podem comprar produtos, podem ver que estou usando, minha vida difícil, compre moletom Get a Helmet. Vocês podem comprar isso para apoiar o programa e também outros produtos que estamos vendendo em clubcandice.com, incluindo o Standish Cup. Existem várias maneiras de vocês apoiarem para nos manter livres. E eu sou, como sempre digo, grato a cada um de vocês por permanecerem nesta jornada enquanto todos nós despertamos para o que realmente está acontecendo neste mundo. E como eu disse, é bem sombrio. De qualquer forma, pessoal, nos vemos amanhã. Obrigado por se juntar a nós neste domingo. Não esqueça de se inscrever nesta página do Rumble e nos vemos lá.